Eu queria compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração. Eu tenho ministrado em muitos domingos, eu estou virando crente de domingo. Enfim, eu oro para que isso encoraje o teu coração, porque tem encorajado o meu. Se eu puder, abre, por favor, a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. É um texto que todo pastor sabe de cor. Hoje eu vou correr só a meia maratona. A última vez que eu vim eu corri a maratona completa do domingo. Hoje é só a meia maratona. 1 Coríntios 17 diz assim: Perdão, 1 Coríntios 11. A partir do verso 23, me perdoe. Estou ficando doido. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Esse é um texto muito conhecido da ministração da Ceia do Senhor. Eu fui convidado há uns tempos atrás a ministrar sobre a Páscoa, uma semana antes da Páscoa, e eu achei isso muito estranho. E foi isso que o Senhor me inspirou para ministrar, mas desde então Ele começou a me mostrar algumas coisas, que isso não é simplesmente para uma data específica, é parte do nosso dia a dia com Deus. Irmãos, assim, eu e minha esposa estamos caminhando com Jesus há 16 anos e Ele nos deu a graça de poder estar viajando desde o princípio e conhecendo muitos irmãos em muitas partes do país e do mundo. Então a gente acaba voltando em muitos lugares e é muito bom reencontrar os amigos, os irmãos que a gente tem na fé. É muito lindo quando a gente chega num lugar e vê uma pessoa que cresceu. Nós temos alguns amigos que a gente viu praticamente nascer na fé e hoje estão liderando, estão pastoreando, e é muito encorajador você ver esse crescimento, ver gente que cresce naturalmente. Permanecer no Senhor te faz crescer naturalmente, porque Ele vai trabalhando em você todos os dias, é um trabalhar de todos os dias. Mas o paralelo disso também é sério, porque às vezes a gente se entristece quando a gente vê gente cheia de potencial, com talentos lindos, com uma unção, às vezes, inegável. E você vê essas pessoas, você volta em alguns lugares e pergunta: e o irmão tal, cadê ele? Aí você fala: poxa, ele está meio afastado. E são notícias que muitas vezes nos entristecem, porque você fala: o que é que deve ter acontecido? O que é que Jesus fez para o cara largar o Senhor? Na real, Jesus nunca fez nada para ninguém largá-lo. E usar os outros como desculpa de que foi o que fizeram comigo, eu acho que isso também não cola. Eu acho que no dia do Senhor isso não vai funcionar. Dizer: olha, Senhor, eu não estava contigo por causa daquele meu irmão, porque não dava para aguentar ele vacilou muito comigo. Eu acho que essa desculpa não vai colar. Eu percebi que uma das coisas que mais impedem chamados, interrompem chamados, são as nossas próprias falhas, quando nós não conseguimos lidar com o peso de culpa e de vergonha que cai sobre nós quando nós erramos. Sabe, às vezes se a gente analisar, você vê quando uma nação
tem um secretário de governo ou um ministro que pisa na bola, esse cara ele já renuncia, ou ele é demitido para preservar a integridade daquele governo. E às vezes as pessoas olham para isso e falam, cara, quão séria é a medida de justiça e de retidão desse povo. Em empresas, às vezes, com maior a reputação dessas empresas, por exemplo, se alguém cometeu uma falha, é demitido na hora, e não interessa quanto tempo ficou. Eu me lembro de ter um amigo meu que ele faz parte do UFC, e uma secretária que já trabalhava no UFC há muito tempo, por engano, mandou um e-mail com os exames médicos dele para todos os lutadores. Então, isso foi uma falha muito grave, mas foi uma das primeiras que ela cometeu na vida. Foi demitida, não tem essa, porque tem que preservar a integridade da empresa. Então, às vezes a gente percebe, cara, se você está numa empresa ou num cargo governamental muito grande, muito sério, muito relevante, parece que as falhas não são toleradas.